Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E aí, querida, tudo bom? Então, gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Vocês não imaginam o quanto meu coração tá tão feliz. Meu coração, ai, é a coisa mais incrível do mundo estar aqui hoje. Ainda mais pra falar sobre esse tema, que é algo que tem mexido muito com os meus sentimentos, que tem motivado o meu coração. E é algo que é da minha essência, que muitas das vezes vem levar as pessoas a me acharem muito doida. É uma pessoa assim, muito... Mas, gente, hoje eu vim, como vocês podem ter lido aí no título, hoje eu vim falar sobre o meu grande amor. Isso que eu venho falar pra vocês é algo que muitas pessoas têm falado sobre, várias pessoas têm profetizado, é algo que tem marcado muitas gerações, é algo que tem me fazido parar e pensar muito. E até pra vir aqui hoje gravar esse vídeo pra vocês, eu tenho pensado, porque eu acho que é muito sério falar sobre as coisas de Deus. Por mais que a gente, como cristão, a gente deve abrir a nossa boca e falar sobre Jesus, profetizar, falar em nome dele. Em nome dele, quando é da vontade dele, é claro. Mas eu pensei muito se realmente esse era o ponto, se era da vontade dele de eu estar aqui hoje. E antes de tudo, eu queria colocar uma aspas, que é a seguinte: o que eu vou falar aqui hoje, eu não quero que você acredite que seja algo, uma verdade absoluta na sua vida, que você deve acreditar nisso, que o que eu tô falando é a coisa certa, que você, ela falou isso, então eu tenho que acreditar. Não, eu quero falar que Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Você acredita se você quiser, e eu tenho certeza que eu não estaria aqui falando alguma coisa se eu não tivesse pedido ele antes, se eu poderia estar aqui contando pra vocês. Porque como eu disse, eu acho que é uma coisa muito séria falar sobre as coisas de Jesus, ainda mais de uma coisa tão forte que é isso. A gente deve pensar muito se é da vontade dele, se tá no coração dele, tipo, olha, Jesus, eu quero falar sobre isso, mas e aí? É da tua vontade ou é da minha? Igual isso que eu vou te contar é algo que aconteceu comigo. Eu tenho buscado muito discernimento se foi algo que foi espiritual ou se foi algo carnal que aconteceu comigo. E é uma coisa que eu tenho conversado muito, que quem me conhece mesmo, com certeza eu devo ter tocado nesse assunto. Mas é algo assim que eu questionei muito se era algo da minha carne ou se era algo da vontade de Deus, entende? Se foi um sonho da carne ou se foi um sonho espiritual. E todas as pessoas que conversaram comigo falaram assim: você foi privilegiada, Vitória, de ter ido ao encontro de Jesus. E isso vem me enchendo muito o coração de felicidade e ao mesmo tempo tem me dado muita angústia, porque eu não quero entrar em detalhes nesse vídeo, mas através desse vídeo eu pude perceber que ele não esqueceu de mim. Que mesmo eu sendo toda falha, toda errada, toda louca, ele ainda conta comigo. E isso me deu mais certeza ainda, pôde me mostrar quanto eu amo Jesus. E por isso que eu decidi vir aqui hoje falar sobre isso pra vocês, porque eu acho assim, gente, eu não sei se vocês mas quando eu amo uma coisa, quando eu vejo que algo é bom, eu quero que todas as pessoas sintam o mesmo que eu. E eu acho que isso, quando a gente tá falando sobre Cristo, e eu acho que isso é incrível, porque da mesma forma que eu sinto ele, eu quero que você sinta ele também. Então, me perdoa se eu falar algo que for te atingir, algo que for contra os seus princípios, eu peço perdão mesmo. E eu não tô aqui na intenção de atingir ninguém, não estou aqui com a intenção de afrontar ninguém. Pelo contrário, eu tô aqui com o intuito de fazer você conhecer mais esse cara incrível, essa pessoa incrível que Jesus é. Se você sentir no coração, se o Espírito Santo te mostrar,
ou sei lá, se você sentir calafrio, um arrepio, seja o que for, você sentir que isso realmente é uma coisa de Deus ou algo espiritual, compartilhe para os seus amigos, compartilhe para sua família. Vamos fazer mais pessoas ouvirem algo que não é meu, mas que é daquele que me enviou. Ai, eu sempre quis dizer isso, cara. Então, você compartilhe para as pessoas que estão ao seu redor, porque eu tenho certeza que o que eu vou dizer aqui hoje vai mexer com muitos corações. Como vocês podem ter visto, eu encontrei Jesus. E eu quero contar para vocês como que foi. Isso foi através de um sonho / revelação. E foi incrível. Eu não quero que vocês percam nenhum segundinho desse vídeo, então fiquem atentos. Começou assim o sonho. Eu estava na minha cidade, mas a minha cidade estava toda destruída. Era a minha cidade, só que não parecia a minha cidade. Eu estava no meio de um círculo e ao redor desse círculo tinha vários demônios, vários demônios. Eram demônios, milhares de demônios. E nisso, ao meu redor, tinham pessoas também que eu conhecia. Tinha conhecidos, tinha desconhecidos também, mas eu sentia que mesmo aquelas pessoas desconhecidas eram conhecidos meus. E nisso, esses demônios estavam destruindo, estavam matando muitas pessoas, e teve um momento que eu abaixei, coloquei a mão na minha cabeça e comecei a gritar, desesperada mesmo, falar: Jesus, por que as pessoas estão morrendo? O que que eu faço? O que que eu faço? E nisso, muitas pessoas estavam morrendo, e eu comecei a chorar muito. E nisso veio uma voz no meu coração e falou assim: vem comigo. E aquela voz, eu não ouvia ela, não era audível aquela voz, mas era algo que falava no meu coração. E quando eu ouvi aquela voz, eu me senti muito tranquila, eu me senti em casa, como se eu estivesse em casa mesmo. E essa voz me guiou até uma caverna. Na hora que eu cheguei nessa caverna, era uma caverna bem antiga mesmo, A caverna era toda marcada por uma língua antiga e as escritas dessa língua antiga eram feitas na pedra. E a voz falou assim comigo: entra. Na hora que a voz falou assim comigo: entra, eu senti que era o Espírito Santo. E eu, sem questionar, entrei. Quando eu entrei dentro dessa caverna, essa caverna era um cofre. E tinha vários cofres assim nas paredes. E a voz falou assim: cofre 4. Eu peguei, corri até o cofre, puxei. Na hora que eu puxei, tinha uma chave e tinha 2 chips. Na hora, eu peguei a chave, coloquei no meu bolso, peguei os 2 chips e a voz falava assim: você precisa escutar a mensagem que tem aí. E eu falei assim: como que eu vou escutar essa mensagem? Eu não tenho nenhum cartão de memória, nenhum adaptador, não tenho nada aqui. E ele falou assim: vai que você vai conseguir. E nisso, na hora que eu saí pra fora, tinha um monte de demônios vindo até mim. E nisso apareceu um anjo e falou assim: pode ir, que eu te protejo. Você precisa cumprir a sua missão. E nisso, eu saí correndo. Na hora que eu tava correndo, eu já não tava correndo mais. Eu estava flutuando. E nisso, os demônios estavam ao montes vindo até mim. E nisso, eu avistei ao longe uma casinha bem pequena. E eu corri até essa casa. Na verdade, eu flutuei até aquela casa. Quando eu cheguei até essa casa, eu bati na porta. Me ajuda, os demônios estão chegando. E um casal apareceu, abriu a porta e falou assim: entra, moça. Na hora que eu entrei dentro dessa casa, tinha 3 computadores. Só que nenhum dos computadores tinha um adaptadorzinho para me poder ouvir a mensagem. E nisso, eu já estava desesperada porque os demônios estavam chegando e eu não tinha conseguido ouvir a mensagem e eu estava pensando nas pessoas que estavam morrendo. E nisso, entrou pela porta uma moça. Na hora que a moça entrou pela porta, ela falou assim: é isso que você está procurando, não é? E eu peguei o adaptador e falei assim: é isso. Na hora que eu olhei, a moça não estava mais lá. Eu peguei, coloquei a mensagem, coloquei o fone e começou a tocar a mensagem. Na hora que a mensagem começou a falar, eu senti que aquela mensagem tinha sido enviada por Deus para mim. E eu não entendi o porquê, mas eu recebi a mensagem. E na mensagem, eu não vou saber falar com riqueza de detalhes o que falava, mas a mensagem era a seguinte: falava assim: não se preocupe pelo que está acontecendo. Isso tá tudo dentro da vontade de Deus. Nada do que está acontecendo, nada sequer saiu do plano dele. Tudo que está acontecendo é da vontade dele. Você não pode fazer nada. Nada do que está acontecendo saiu do plano dele.
tudo foi determinado por ele. Antes mesmo que houvesse o mundo, ele já sabia do que ia acontecer. Ele já tinha conhecimento, ele já tinha domínio do início e do fim. Você não precisa se preocupar. E eu ficava assim, mas as pessoas estão morrendo. Como que ele pode ter permitido que isso acontecesse? E ele falava assim, calma, calma, que tem propósito. E eu comecei a questionar, como que você consegue me ouvir? Como você consegue tirar as minhas dúvidas, sendo que isso é uma gravação? E ele falava assim, tudo foi determinado por Deus. Deus sabe de tudo. E nisso eu comecei, mas e agora? E agora eu vou ver as pessoas morrerem? E ele falava assim, calma, calma que eu vou te explicar tudo. E nisso ele começou a me explicar tudo. Ele virou pra mim e falava assim, a única arma que vocês têm contra o mal é Apocalipse. A única forma de vocês combaterem o mal é Apocalipse. E eu ficava assim, mas como? E ele falava assim, isso tudo é revelação. Apocalipse está revelando tudo pra vocês. A única forma de vocês combaterem o mal é através de Apocalipse. É pra vocês meditarem em Apocalipse. Mas eu ficava assim, mas como que eu vou meditar em Apocalipse e as pessoas morrendo lá fora? E ele falava assim pra mim, olha, vocês tiveram o Antigo Testamento para pegar como exemplo, para vocês aplicarem. Tudo que tá na Bíblia é algo que Deus deixou pra vocês. Algo que irão ajudar vocês a caminhar, formas de vocês ficarem mais perto de Deus, formas de vocês pegarem como exemplo as histórias de todos aqueles que estavam na Bíblia e aplicar nos seus dias. Mas vocês não estão mais na época de pegar exemplo, vocês estão na época de lutar. Está na hora de vocês pegarem as suas armas e lutarem contra o mal. E eu ficava assim, sem reação nenhuma. E ele virou pra mim e falou assim, agora, sabe aquela chave que você pegou? E eu, lembro sim. Falou assim, você vai usar essa chave. Você vai ser redirecionada para um outro lugar. Enquanto você estiver nesse lugar, você vai ser ensinada a batalhar contra o mal aqui na Terra. E eu fiquei assim, mas como que eu vou batalhar contra o mal? E ele falava assim, qual a parte que você vai ser ensinada que você não entendeu? Ele me instruiu a usar a chave. Na hora que eu virei a chave no ar, abriu uma porta enorme. E nisso, o anjo que estava me defendendo apareceu na porta e falou assim, entra logo, entra que você tem que cumprir o seu propósito. E eu falava assim, eu estou indo. Aí nisso eu entrei pra porta. Na hora que eu entrei pela porta, eu me encontrei num lugar que era muito lindo, muito maravilhoso o lugar. O lugar era nuvens, o chão era nuvens e o teto, tudo ao meu redor era luz. Muita luz mesmo. Era um lugar maravilhoso, um lugar incrível. E na hora que eu entrei pela porta, eu vi um homem bem longe, assim, no topo das nuvens. E ele tava todo de branco. E eu corri até esse homem. Na hora que eu cheguei até esse homem, que eu pude olhar nos olhos dele, eu vi que era Jesus. E na hora que eu vi Jesus, toda a tristeza, tudo que eu tava sentindo acabou. E no sonho eu conseguia ver os olhos de Jesus, eu conseguia ver o rosto de Jesus. Eu não lembro como que era o rosto de Jesus agora, mas no sonho eu tenho certeza que eu vi Jesus. E nisso eu fiquei muito feliz mesmo. E na hora que eu vi Jesus, eu pulei e abracei ele e falei assim, Jesus, é você? Ele falou assim, sou eu. E eu fiquei maravilhada. E nisso a gente conversou. E eu perguntei Jesus, cadê Deus? Eu quero ver papai. E ele virou pra mim e falou assim, calma, que o pai só vai ser revelado depois que eu voltar. E nisso eu fiquei assim, depois que ele voltar, ele vai voltar? Aí nisso eu lembrei de todas as pregações que eu via sobre a volta de Jesus. E aí que eu comecei a entender o propósito de tudo. E aí que eu comecei a realmente ver o porquê de eu estar ali. E nisso a gente começou a andar por entre as nuvens e ele foi conversando comigo, foi falando sobre várias coisas. Foi me falando que o que a gente estava passando aqui na Terra era a preparação para que ele voltasse. Que tudo que estava acontecendo, o mal solto, as mortes, tudo de ruim, que era o que já tinha sido profetizado, era o que
muitas das vezes a gente tem ouvido que a gente deve lutar contra o mal, que vai chegar o tempo em que o mal estará solto. E ele foi me explicar tudo isso. E na hora que a gente estava andando, eu parei, olhei para ele e falei assim: Jesus, por que o senhor tá assim? E ele falou assim, aí ele virou para mim e falou assim: assim como? Eu falei sim, Jesus. Quando eu olhei para ele, eu vi a carne dele, eu vi a carne dele viva. Ele tava todo machucado, todo machucado, todo machucado. E nisso eu peguei e dei uma meia volta atrás dele. E na hora que eu olhei para as costas dele, eu vi até o pulmão dele, tava tudo aberto, tava tudo escancarado. E nisso eu comecei a chorar, ficar desesperada. Jesus, por que o senhor tá assim? Por que o senhor tá assim? E ele virou para mim e falou assim: filha, foi isso que eu passei lá na terra. Eu não fui apenas crucificado. Eu não fui apenas crucificado. Eu fui esfolado, eu fui massacrado. E eu vi assim a carne dele, gente. Eu vi o pulmão dele e eu comecei a chorar desesperadamente. Falava assim: Jesus, tá doendo, tá doendo. Eu pegava nele assim. E ele virou pra mim e falou assim: não, não está doendo. Eu não sinto dor. Eu não vivo na carne, eu vivo no espírito. Eu sou guiada pelo espírito. Se eu vivesse na carne, talvez eu sentiria. Mas, filha, eu vivo no espírito. E nisso eu tava chorando muito. Falava assim: Jesus, eu achei que o Senhor tinha se curado. Eu achei que o Senhor estava bem. E ele tentava me acalmar e falava assim: mas eu estou bem, não se preocupe que eu estou bem. E eu falava assim: não, o senhor não está bem. E nisso eu fui para tocar nele. Na hora que eu toquei nele, as feridas se fecharam. E ele sorriu para mim e falou assim: o primeiro passo já foi dado. E nisso eu não consegui explicar qual que era o primeiro passo. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração: isso foi um teste para ver se você teria fé de tocar nele. E na hora que o Espírito Santo falou isso no meu coração, ele pegou a minha mão e a gente foi andando para uma casa. Na hora que a gente chegou naquela casa, era uma casa de madeira e a gente entrou. E ele virou para mim e falou assim: olha, talvez você já tenha percebido, talvez não, mas eu vou te falar da mesma forma. Você foi escolhida, você é a escolhida minha. E você vai ser preparada para você voltar para a terra, para você ajudar as pessoas que estão lá ainda. Porque tem muita gente que vai ser salva ainda, tem muita gente que não faz conhecimento da minha palavra, mas eu quero essas pessoas aqui comigo. E através de você, muitas pessoas vão conhecer o meu nome. E eu falava assim: mas Jesus, eu? E ele falava: sim, você. E nisso eu fui instruída, ele me falou várias coisas, ele me ensinou várias coisas. Eu não tenho conhecimento, eu não lembro muito bem de tudo que a gente conversou. Mas ele foi e falou assim: filha, tá na hora de você voltar. Tá na hora de você voltar. E nisso, ele abriu a porta pra mim e falou assim: a gente se vê logo. E virou pra mim e falou assim: avisa os meus filhos que eu estou voltando. E eu falava assim: Jesus, você vai vir amanhã? E aí ele virou pra mim e falou assim: não, eu não tô falando o dia, a hora, o mês, o segundo, o minuto, eu não tô falando. Eu estou falando que eu estou voltando. E que é pra todos se prepararem. Porque quem não se preparar não vai poder vir comigo. E eu quero todos aqui. E nisso eu acordei. Na hora que eu acordei, eu fiquei muitos minutos deitada na minha cama pensando: o que foi aquilo que eu tinha sonhado? Eu juro que eu fiquei assim, eu fiquei maravilhada, mas no mesmo momento eu parei e me questionei: será que foi algo de Deus ou foi algo da minha carne? Será que eu estou sendo enganada? E eu guardei esse sonho pra mim o dia todo, até que eu, em conversa assim com minha mãe, com minha amiga dela, minha segunda mãe, e elas viraram pra mim e falaram assim: você foi ao céu, Vitória. E na hora que elas falaram isso, eu senti uma paz tão grande, porque eu queria muito que fosse verdade. Eu fico muito assim, eu fico com muito medo de falar sobre as coisas de Jesus e não falar conforme a vontade dele. Vocês me entendem? Então, por isso que tem algumas semanas que eu tenho tido esse sonho, que eu sonhei esse sonho, e só depois que eu tive uma conversa com a minha professora lá da escola,
que ela virou pra mim e falou a mesma coisa que minha mãe e minha segunda mãe, que eu falei assim, eu preciso falar pra todo mundo sobre isso, é Jesus, ele tá voltando. Como que eu posso ficar assim, sentada, e não avisar as pessoas sobre o que ele me mostrou? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu quero que vocês meditem muito no que eu disse, que vocês orem, vocês busquem de Deus para confirmar se esse sonho era realmente da vontade dele. Vocês orem, vocês busquem de Deus, vocês não peguem isso como verdade absoluta, mas que vocês venham procurar da parte de Deus se realmente isso era um sinal, uma revelação, enfim. Busquem de Deus. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fica na paz.